Adriana aqui, Arlindo de novo. Aqui eu estava vendo na página 11 aí o número 2, pensamento realista, só para dar um introito, eu acho que talvez o maior mal da humanidade seja as pessoas não viverem dentro da realidade, né? Sim. Então, aqui parece uma coisa simples, mas não é. O pensamento realista é uma coisa complicada, e é lógico, talvez quanto mais evoluída seja a consciência, em termos de evolução consciencial, talvez o pensamento seja mais realista. Eu gostaria que você aprofundasse aqui. Não, eu acho que é isso mesmo, Arlindo. Há muita ficção. É só você ver, ligar a televisão, as novelas. Eu vejo que isso tem uma relação enorme com esse segundo item da autoenganologia, que é a emoção vivificante. O que é isso, né? Gente, eu acho que todo mundo sabe, né? Como é que é aquela... se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Então, isso, muitas pessoas, elas vivem assim. Então, elas acham que... São tantas emoções. São tantas emoções, né? Então, as pessoas... É só você ver novela, você ver filme. Então, é aquela situação. Eu estou vivo se eu estou emocionado. Então, se eu não tenho sangue de barata, né? Então, a pessoa gosta se tenho raiva. Ou eu tenho um amor intenso, uma paixão arrebatadora. Ou aquele ódio terrível. Então, a pessoa, ela vai vivendo assim e ela tem a convicção lá dentro dela que isso é que é viver. Isso é sentir vivo. E isso é um grande engano. E geralmente essas pessoas, quando a gente vai falar da questão da afetividade mais madura, da questão de uma afetividade mais mental somática... Ela não está falando de italiano que bate no peito, não. Nem estou falando de italiano, né? É o meu sanguinho italiano que tem lá, né? Escondidinho. Então, olha só, que acontece? Então, essas pessoas, geralmente, elas ficam muito impactadas com a Conscienciologia quando a gente fala da afetividade mais madura. Porque elas acham, não, então isso é frieza. Então isso é ser frio. E ela não entende que essa afetividade mais, que a gente coloca aqui, racional, afetiva, serena, ela é hipervivaz. E ela é mais genuína. Porque essa afetividade, essa emoção de altos e baixos, de paixão e de raiva, não é afetividade. Você tem uma ilusão, entra a ficção. É a ficção daquela pessoa. Então aquela pessoa que está sempre apaixonada e cada dia por um parceiro diferente. Porque ela está apaixonada é pela imagem que ela criou para ela e não pelo parceiro em si. Então, aquela pessoa, ela passa de, como a gente falou antes com a professora Malo, né? A minha grande amiga, o meu grande amor da minha vida, para aquela pessoa que não presta ou que não quero ver mais na minha frente. Então, é tudo emoção. Então, que afetividade é essa? É aquela afetividade que mata, né? Tem até aquele quem ama não mata. Teve uma época que se matava todas as esposas, né? E namoradas, e continua se matando por amor. E ela justificava, né? Não, eu matei por aqui. Que amor é esse? Então, é uma ideia de que essa emoção, eu tenho que lavar a minha honra. Isso é um grande fator. A pessoa não quer. Então, quando você fala para ela, não, olha, para você ser desperto, você vai ter que ter com maior controle emocional, você vai ter que melhorar. Não, isso aí é ser frio. Não, eu não quero isso para mim. Não, isso não. Assim eu não vou ser viva. Então a gente vê que isso na sociedade hoje, só você ver as tramas, o que dá Ibope? É novela, é filme, tudo aquele drama, né? Aquelas situações complicadas, e aí tem um Ibope altíssimo. As pessoas querem viver essa emoção. Então, o que eu vejo que também é um grande problema na sociedade hoje é essa emoção aqui, ó. É a pessoa, no fundo, ela acha que a exacerbação emocional é como ela vai se sentir vivo. Então, qualquer coisa, admitir que a superioridade do anti-emocionalismo é que vai, se você vê que o melhor é superior, ser anti-emocional, no sentido de você ter um controle emocional, é que vai fazer você também caminhar e optar para o autodesassédio. Porque a emoção é um estado alterado de consciência, né? Então, se você não está pensando direito, emocionado. Essa questão da emoção, a gente pensa que só a Conscienciologia... Eu já peguei vários autores da convencional que colocam a emoção como antítese da razão, né? Principalmente no campo epistemológico. Na psicologia, não sei que se entra nisso, mas coloca que é contra a razão o fator emocional. A emoção, então, a pessoa não pensa direito, só né? Nós aqui. Adriana, sim, aqui no ar. Pode falar. O que sustenta, na sua opinião, esse tipo de emocionalismo?
É exatamente isso. A pessoa, no fundo, ela acha que isso é que é viver, isso que ela se sente viva, ela tem prazer com aquilo. Mas apenas achar ou ela lá... Não, ela tem prazer com aquilo, é o bicho, né? Então, o Lógico falou aqui, o hedonismo, né? Ela tem prazer com isso. E ela não vê a situação. Exatamente. E tem pessoas que são a vida inteira assim. Eu lembro que eu tive um colega, até citei, né, recentemente lá na Dinâmica, e ele vivia apaixonado, nessa época do colégio, né? E ele apaixonava, era aquela paixão mesmo, aí ele fazia serenata, e encabelava, as meninas ficavam doidas com ele. Aí ia tentando até conquistava, aí dava uns 3 meses e falava, descurtir. Aí ia para a próxima. Quer dizer, não tinha não era o afeto que estava ali, é uma fantasia de uma emoção. Ela quer, ele é amado por amar, é a paixão por estar apaixonado. E aí cada um tem que ver até que ponto tem isso ainda. Não nesse grau mais intenso, mas num grau menor. Porque isso é um grande empecilho, né? Fica motívulo, você não se fixa em nada. Aí você não fixa amizade, porque as pessoas têm defeito. Você tem que ter o afeto, o afeto maduro, você vai gostar da pessoa como ela é. Então, ela tem qualidades e ela tem defeitos. E aí você vai ajudar daquela forma que você puder, sem se acompliciar, né? Como foi na pergunta anterior. Agora, falando em efetividade, eu queria dizer para vocês e denunciar a presença da professora Lourdes Pinheiro, que está aqui, olha lá. Vocês não tinham visto ainda. Ela chegou. Tem muita gente que quer falar com ela estava sumida. Voltou às canchas, tá certo? Agora, sobre esse processo de afetividade, a gente tem que lembrar Elizabeth Taylor e o Fábio Júnior. São dois exemplos clássicos. Uma filha do Fábio Júnior, essa semana, perguntaram para ela se era igual ao pai. Falei assim, não, em matéria de casamento, não. Ora, Valdo, e o interessante é que esse tipo de personalidade... vira um verdadeiro retrato de Dorian Gray, né? A pessoa vai ficando. Enquanto ela está naquela fase da paixão que ela vampiriza, ela rejuvenesce. Quando ela larga a pessoa, ela vira um bagaço murcho. Então, ela vai envelhecendo. É o retrato de Dorian Gray. Exatamente a vítima da vampirização. Impressionante como elas ficam feias. Existe isso. Adriana, quando a pessoa faz a decisão, ela faz a opção pelo autodesassédio, aí ela pode fazer uma conscienciometria, uma autoconscienciometria, ver os traços, ver o que mais atrapalha ela e ver também os pequenos trafares. Qual a estratégia que você acha que a pessoa deve seguir? Deve ir logo para o grandão? Deve começar pelas beiradas? Qual é a estratégia, assim, linha de raciocínio na hora que a pessoa opta? Bem, aí é o segundo passo, né? A gente até coloca aqui a identificação dos trafares na raiz dos arroubos imaturos. Então, uma das coisas que a gente buscou colocar na autoenganologia é alguns tipos de pensamentos ou disfuncionais ou não irracionais que poderiam estar na raiz daquele surto do autoassédio. Então, eu acho, por exemplo, se a pessoa ela tem autoassédios ainda, surto, ela vai perguntar, eu estou defendendo o que na hora que eu tenho esse surto? Eu estou alterado eu estou defendendo o quê? O meu ego? Eu estou defendendo o meu boavidismo? Eu defendo o que nessa situação? Porque aí, na hora que aí já entra na hora de você chegar na desassedialidade, aí entra praticamente todo o corpus teórico da Conscienciologia está aí para a gente estudar. Agora, essa questão que você fala vai depender da forma. Por exemplo, tem uma técnica da consciencioterapia que é os pequenos passos, né? Então, você vai analisar a situação, aquele trafar, e você vai ver como que você vai seguir. O que é interessante, por exemplo, vamos supor que você pega um tração enorme lá. E você tem vários traços secundários. Às vezes você pode ir comendo pelas beiradas, porque vai te dar mais autoconfiança para você continuar o seu processo de enfrentamento e superação. Mas isso depende muito do caso. Porque tem casos, vamos supor, que você tem que cortar no osso mesmo, é cirúrgico, você tem que parar com aquele traço mesmo, não adianta ficar se enrolando, você tem que ir direto ao ponto. Então, eu acho que nessa hora, aí entra a técnica da consciencioterapia, tem lá, todos os consciencioterapeutas vão poder ajudar a pessoa a avaliar qual é o momento, né, qual é a situação que ela vai perder. E a conscienciometria também, né, vai ajudar a fazer esse mapeamento para ver onde atuar. Mas é difícil colocar uma coisa fechada, porque vai depender do teor, da qualidade daquela situação. Porque tem coisas que tem que cortar mesmo. Uma coisa simples, a pessoa fuma. Corta, tem que cortar, não adianta, não, eu vou pegar, não, meu prêmio é cigarro, mas eu vou começar a atacar a minha desorganização em casa. Não, vai
tem que cortar o cigarro, porque está te desintoxicando muito, você não vai conseguir pensar direito, a sua energia vai estar alterada, entendeu, João? Então vai depender muito do conteúdo da situação. É isso que eu vejo, é difícil você fechar.